Fala pessoal, bem-vindos a mais um resumo educativo. Hoje a nossa análise vai mergulhar de cabeça num tema que, olha, tira o sono de muita gente que estuda comércio exterior: as regras de certificação do Inmetro para importar produtos da China. Sabe aquela ideia super comum de que importar é um mar de regras nebulosas e impossíveis de entender? Pois é, a realidade é muito mais metódica. Nosso objetivo aqui é pegar toda essa complexidade regulatória e transformar num mapa mental cristalino. Bora começar? E para a gente não se perder, nosso roteiro hoje é bem direto. Passo 1, vamos entender a obrigatoriedade do selo. 2, como funciona o processo de conformidade na prática. 3, o que acontece lá na alfândega se as regras forem ignoradas. E, por fim, como fazer a verificação e o planejamento correto. Bom, vamos direto ao nosso primeiro ponto: a obrigatoriedade do selo Inmetro, a regra geral. Entender essa fundação legal é literalmente o que separa um planejamento perfeito de um desastre logístico completo. Olha que interessante essa comparação. Muita gente acha que existe algum tipo de isenção ou regra diferente para quem vem de fora. Mas não tem dessa, não. A origem da mercadoria não dá passe livre. Um produto que vem da China vai bater de frente com as mesmíssimas exigências rigorosas que um item fabricado aqui dentro do Brasil. A regra é universal para o mercado brasileiro. Isso existe basicamente para nivelar o jogo, garantir uma competição justa e manter um padrão uniforme de segurança, independentemente de onde o produto foi feito. E para trazer isso para o mundo real, existem categorias que dependem obrigatoriamente dessa certificação para rodarem legalmente por aqui. Pensem em coisas como brinquedos, equipamentos eletroeletrônicos, panelas e cabos. E, se a gente pensar bem, o motivo é óbvio, né? Risco direto ao consumidor. Brinquedo envolve a segurança das crianças. Eletrônico e cabo na tomada trazem risco de choque e incêndio. Panela no fogão lida com pressão e calor extremo. Resumindo, sem o selo provando que os testes rolaram, a venda é totalmente legal. Avançando agora para o tópico 2, o processo de conformidade ou o caminho da importação. Saber que a regra existe é ótimo, mas entender como a engrenagem roda na prática é onde está a verdadeira inteligência de mercado. Aqui, a gente tem uma jornada cronológica que é, sem exageros, inegociável. É tipo uma receita. Primeiro, o produto tem que passar pelos testes de conformidade, o que muitas vezes é feito lá no país de origem por laboratórios credenciados. Segundo, vem o registro oficial no Inmetro. E só depois da conclusão impecável dessas duas etapas é que a entrada no país acontece. É absolutamente crucial entender isso. Tudo tem que acontecer muito antes da mercadoria sequer pensar em cruzar a fronteira brasileira. Achar que dá para trazer a carga e resolver a papelada depois que o navio atracar é um erro primário. E olha, um erro caríssimo. E falando em erro, chegamos ao ponto 3, consequências na alfândega e o risco da irregularidade. Aqui, o tom da nossa análise fica um pouco mais urgente. Chegou a hora de ver o que acontece quando a teoria é ignorada na fronteira. Essa frase ilustra brilhantemente o pior pesadelo de qualquer operação. Produtos que exigem certificação, mas tentam entrar no Brasil sem ela, ficam sumariamente retidos na alfândega pela Receita Federal. E detalhe, a gente não está falando de um atrasozinho ou de uma taxa extra, a gente está falando de apreensão. Tentar dar um jeitinho ou contornar as regras gera um risco gigantesco, custos absurdos de armazenagem no porto e quase sempre resulta na perda total da carga ou na obrigação de devolver tudo para a China. É o colapso da importação. Mas calma, para evitar esse cenário catastrófico, a gente entra no nosso quarto e último ponto: verificação e planejamento. Vamos focar nas soluções práticas e acadêmicas para prevenir esses problemas. A pergunta de R$1 milhão que qualquer estudante de logística se faz é a seguinte: como confirmar a regularidade de um produto antes de fechar negócio? É o nosso ponto de virada na análise. A gente sai do risco e entra no domínio prático, na atitude proativa. E a resposta definitiva está numa ferramenta oficial e pública. É indispensável fazer uma busca minuciosa no sistema de consulta de produtos certificados do Inmetro. É exatamente nesse banco de dados que a mágica acontece. Não dá para trabalhar com eu acho. É lá que se verifica o registro oficial do produto chinês ou da empresa importadora. A informação transparente é a maior aliada que existe para evitar desastres aduaneiros. Então, o ponto crucial é montar um checklist de planejamento pré-importação. 3 variáveis precisam ser dissecadas com extrema precisão na pesquisa. Primeiro, qual é o produto exato? Porque uma variação pequena já muda a regra. Segundo, o destino. Vai ser revendido por uma empresa ou é exclusivamente para uso próprio?
Produtos para uso pessoal direto costumam ter enquadramentos totalmente diferentes. E terceiro, a definição técnica suprema, a classificação fiscal correta, o famoso NCM. É o código NCM que dita as regras exatas do jogo. Cada um desses detalhes precisa ser meticulosamente planejado. Para encerrar a nossa análise hoje, fica aqui uma reflexão profunda sobre o cenário macroeconômico. O que aconteceria com a segurança de todo o mercado se essas barreiras de classificação e os testes fossem contornados? A resposta revela o verdadeiro propósito dessas regulamentações. Elas não são meros entraves burocráticos. Elas são os escudos que protegem a nossa população e mantêm o equilíbrio ético do comércio internacional. O estudo rigoroso de tudo isso é o que forma profissionais de excelência. A busca pelo conhecimento sempre continua, pessoal. Bons estudos e até a próxima!